Este programa é livre para todos os públicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a você que está aqui no rincão do meu Senhor. Bom dia a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Que graça, né? Esse sistema que nos permite alcançar tantos lugares para levar a palavra de Deus. Quem aqui é sócio da Canção Nova, levanta a mão. Que bênção, graças a Deus. E você que não é, não perca a oportunidade, né? Para que a palavra, para que um momento como esse possa alcançar tantas outras pessoas, não é mesmo? Como a Salete dizia, eu me chamo Diácono Edson Chartuni, sou natural de Brasília, estou na comunidade Canção Nova há 11 anos e me tornei diácono no dia 12 de dezembro, então há pouco tempo, né? E se Deus quiser, a ordenação sacerdotal será no dia 12 de junho, não é? Então já estão convidados a estar conosco aí, às 9h30, lá no Santuário do Pai das Misericórdias, não é? E é uma alegria muito grande estar com vocês nesta manhã, neste dia, para falarmos, partilharmos, ouvirmos, né, a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo que é próprio do ser humano. Aquilo que é inerente em cada um de nós, que é a inquietude de nossa alma em busca de Deus. Em cada um de nós existe essa inquietude. Às vezes nós não conseguimos identificar muito bem isso, mas em nós existe esse desejo, esta sede por Deus que é latente, não é? O catecismo da Igreja Católica, quando vai nos falar dessa sede que cada um de nós temos por Deus, vai dizer assim, que o homem ele é capaz de Deus. E aqui esse capaz de Deus é um capaz de que o homem ele precisa de Deus. O homem ele é capaz, ou seja, é possível que o homem possa alcançar a Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, em sua bondade, Deus que é onipotente, Deus que é Deus, por amor e misericórdia, permite que nós o alcancemos. Existe uma capacidade em mim e em você de alcançarmos, de chegarmos a Deus. O catecismo vai dizer assim: o desejo de Deus é um sentimento inscrito, ou seja, gravado, né, talhado ali no coração do homem. Porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si. E só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Olha que lindo isso, meus irmãos. O homem ele é capaz de Deus, e o catecismo nos fala que esse desejo que tem no coração, que está inscrito no coração do homem, o faz buscar a Deus. E foi um desejo colocado pelo próprio Deus, criados por Deus para voltar para Deus. Por isso o desejo no nosso coração, por isso em nós existe este anseio por Deus. Certa vez eu ouvi uma comparação que eu achei interessante, que dizia que nós estamos aqui, nesta terra, como peregrinos, como acampados, não é? Nós temos aqui na Canção Nova os acampamentos. E nós sabemos que o acampamento, por mais que seja a melhor barraca, o melhor lugar, é incômodo. É diferente quando quem já fez a experiência de acampar aqui na Canção Nova, né? Vem acampar, é muito bom, não é? Mas quando volta para casa, o comodismo é bem melhor, não é? Dormir na sua cama, na sua casa, o seu banheiro. E nós nesse mundo estamos como que acampados, porque aqui não é nossa casa. Aqui não é o nosso lugar. A nossa casa é a eternidade. E é por isso que enquanto estivermos acampados aqui, enquanto peregrinos neste mundo, o nosso coração continua desejando a Ele, buscando a Ele, porque é lá o lugar do nosso repouso.
É em Deus o lugar a qual nós habitaremos e a qual Deus preparou para nós. Então, por isso esse anseio, por isso esse desejo, por isso essa necessidade do homem de buscar a Deus. Lá no Salmo 42, se você está com sua Bíblia aí, Salmo 42. No versículo 1 do Salmo 42 nos diz assim: como a corça anseia pelas fontes das águas, assim anseia minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e estarei ante a face de Deus? Olha que lindo, olha como que as palavras aqui do salmista nos mostra o desejo deste salmista de estar com Deus, o anseio dele de estar com Deus, como a corça anseia pelas fontes das águas. A corça, meus irmãos, ela tem um faro apurado, e ela consegue detectar a água em uma longa distância, seja a quilômetros, seja numa profundidade muito grande, porque além de precisar da água para saciar a sede, ela libera um odor que faz com que o predador a identifique, né? Por isso, esse desejo e essa busca que este animal, né, a corça, faz pela água. Porque é caso de vida ou morte. Ou ela encontra a fonte de água, ou ela morre. Seja pela sede, seja pelo predador que vem e a mata. É bonito como o salmista faz essa relação, que como a corça, ela busca, ela anseia, porque é caso de vida ou morte pela água, assim anseia minha alma por ti, ó Deus. Assim anseia a nossa alma por Deus. Por isso essa inquietude, por isso nós ficamos de fato inquietos em busca de saciar essa sede que existe em nós. E essa inquietude é algo positivo. É bom termos essa inquietude? Por quê? Porque essa inquietude nos conduz a Deus. É essa inquietude, é este desejo de Deus que nos move, que não nos deixa paralisado, mas nos faz buscar algo, nos faz ir ao encontro, porque essa inquietude nos coloca em movimento. Eu preciso buscar, eu preciso saciar, eu tenho sede, como a corça, que não fica parada, mas corre ali no deserto em busca de água. Então a inquietude é algo inscrito até mesmo por Deus em nós. Agora, qual que é o problema, meus irmãos? Se a inquietude, diácono, é positiva, onde está o negativo nessa história? Onde eu tenho buscado saciar a minha sede? Onde eu tenho buscado acalmar essa inquietude dentro de mim, que busca algo que vai além do que nós vivemos aqui? De que forma e em quais locais, com quem, aonde eu tenho buscado saciar a sede que existe dentro de mim? Essa sede que é natural de todo homem. Os estudiosos aí de sociologia, né, vão dizer que não se conhece nenhuma sociedade que de alguma forma aquela sociedade não tenha um culto para prestar a Deus, uma forma de transcender. Ou seja, o que nos mostra que o homem, ao longo da história, busca saciar essa sede interior, de alguma forma busca transcender, ir além. Mas qual é o problema nisso, meus irmãos? Aonde nós temos buscado saciar a nossa sede? Quais têm sido as fontes que nós temos ido para beber e nos saciar? Talvez na pornografia, talvez num sexo desregrado,
talvez nas drogas, em tantos vícios, talvez num ativismo, não é? No mundo em que nós vivemos, trabalho, porque se eu paro, eu identifico a sede que há dentro de mim, eu não posso parar, não posso identificar e eu volto a trabalhar, eu volto a uma vida ativa. Porque se eu paro um pouco, se eu olho um pouco para dentro de mim, eu vou perceber essa sede que não foi saciada se eu não busquei no lugar correto. E aí cada vez mais eu busco, não sacio minha sede, eu busco, não sacio a minha inquietação. E vou cada vez mais aumentando esse buraco interiormente dessa sede, porque busco muitas vezes em lugares errados. Nós temos um lindo testemunho de um grande santo da igreja, que certamente você conhece, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele teve uma vida totalmente desregrada. Entregue mesmo à prostituição, uma vida mundana. E pela intercessão da mãe de Agostinho, Santa Mônica, ele se converte. E tem um livro de Santo Agostinho, conhecido também, chamado Confissões, e que Santo Agostinho conta um pouco dessa experiência que ele viveu. Dessa experiência de um homem que estava sedento de Deus, de um homem que desejava a Deus e que buscou a Deus em outras fontes, senão no próprio Deus, senão em Jesus Cristo. E o testemunho de quem se perdeu, de quem ficou distante de Cristo, e quanto mais distante de Cristo, maior era a sede, maior era o desejo dele, mas ele não saciava na fonte verdadeira. E é bonito porque Santo Agostinho, quando ele vai nos falar sobre esse testemunho dele lá no livro Confissões, ele faz uma oração e ele diz assim: ó Senhor, Tu nos fizestes para Ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não repousar em Ti. Olha, meus irmãos, os santos, eles precisam nos ajudar nisso. O testemunho dos homens de Deus nos serve para isso. Olhar o caminho que eles percorreram e dizer, olha, esse é o caminho que dá certo, esse é o que não dá certo. Santo Agostinho, por exemplo, com o testemunho dele, nos mostra que buscar saciar a nossa sede, longe e fora de Deus, não irá saciar. Tentar aquietar a nossa alma distante daquele que pode de fato fazer isso, não vai aquietar. E ele nos diz isso porque ele se converte, ele tem um encontro pessoal com Cristo, aí sim ele encontra a verdadeira fonte que saciou ele. Por isso ele diz, ó Senhor, Tu nos fizestes para Ti. E o nosso coração anda inquieto, enquanto não repousar em Ti. É só nele, é só em Deus que o nosso coração vai encontrar esse refúgio que nós buscamos. Santo Agostinho continua dizendo, eu era inquieto. Alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. Talvez alguns de nós possamos nos identificar com esse testemunho, não é? Alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores, que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estava dentro e eu fora. Olha que belo isso, meus irmãos. Santo Agostinho que nos testemunha que na sua juventude, na sua vida, buscava as coisas exteriores do mundo, buscava saciar a sede que ele tinha de Deus, de eternidade, nas coisas terrenas, nas coisas passageiras. E nos diz,
meu coração continuava inquieto, porque o nosso coração só pode se acalmar e se saciar em Deus. São João Paulo II, quando ele vai definir pecado para nós, ele diz assim que pecado é procurar a Deus onde Ele não se encontra. Pecado é procurar saciar a sede que tenho de Deus onde eu não a encontro. Quantos de nós, meus irmãos? Talvez você que está nos acompanhando agora, você que está aqui, como anda a tua busca por Deus? Onde nós temos buscado saciar a sede que temos pelas coisas do alto, nos dizia o saudoso Padre Léo, né? Qual o caminho nós temos feito para buscar as coisas do alto, da eternidade, que nos sacia verdadeiramente? Queria que você pegasse comigo, se está com a palavra de Deus aí também, o Evangelho de São João, capítulo 4, a partir do versículo 1. São João, capítulo 4, versículo 1, onde nos narra uma linda história bíblica, um lindo fato entre Jesus e a samaritana. Eu quero ler para vocês porque eu acredito no poder da palavra de Deus. Então abra o teu coração para ouvir, deixar que a palavra de Deus caia no teu coração e dê os frutos necessários, os frutos que Deus quer que dê no teu coração, na tua vida. Diz assim: Jesus saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, fadigado da viagem, sentou-se assim como estava, junto da fonte. Era por volta da hora sexta. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Jesus lhe pediu: dai-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, a mulher samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus, de fato, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer com que tirar água, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo o que beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. Mas a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água, que jorra para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Ele então lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus retrucou: dissestes bem que não tens marido, pois tivestes 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido, nisso falastes a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar onde se deve adorar. Jesus lhes respondeu: crê em mim, vem a hora em que nesta montanha, nem em Jerusalém, nem nesta montanha, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
pois são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: eu sei que virá o Messias, o que significa Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhes disse: sou eu que falo contigo. Palavra da salvação. Meus irmãos, que linda passagem bíblica, não é mesmo? Que lindo encontro de Jesus com a samaritana. Um evangelho rico em detalhes, em fatos, em situações. Aqui quero trazer alguns detalhes desse evangelho que diz para nós daquilo que nós estamos tratando hoje. É importante saber que os judeus e os samaritanos não se davam bem, não é? Talvez você já tenha escutado isso. Era um povo que não podia nem mesmo estar próximo. Eram proibidos de comer e beber juntos. Jesus, a sua imensa misericórdia, na sua pedagogia de nos alcançarmos, faz com que o encontro com aquela samaritana aconteça, a sós. Olha que bonito. Os discípulos que caminhavam com ele já não estão com ele. Jesus se encontra a sós com aquela samaritana. No diálogo, a primeira palavra que Jesus diz para aquela samaritana é: dai-me de beber. Dai-me de beber. Jesus está na beira de um poço. Chega a samaritana para pegar a água. E Jesus diz para ela: dai-me de beber. E ao dizer dai-me de beber, Jesus quer dizer o quê, meus irmãos? Jesus, antes de reconhecer e dizer para aquela samaritana que ele mesmo poderia saciá-la, Jesus disse para ela: eu tenho sede de ti. Eu tenho sede da tua vida. Jesus se volta para aquela samaritana que era excluída, que vai ao poço, como nos diz no Evangelho, à sexta hora, a hora sexta, ao meio-dia, um horário que não é próprio para se pegar água, mas ela vai àquele horário, porque certamente é uma excluída da sociedade, até mesmo entre os próprios samaritanos. E é nessa hora que Jesus vai ao encontro dela. É nessa hora que Jesus olha para ela e diz: dai-me de beber. Olha para a vida dela de pecado, situações difíceis. Ela que buscava saciar a sede dela em tantas outras realidades. E o Salvador, a fonte de água viva, aquele que é capaz de saciar a nossa sede, olha para aquela que é a pecadora e diz: eu preciso de ti. Eu tenho sede de ti. Meus irmãos, a palavra de Deus é atual. Hoje Jesus olha para mim e para você. Hoje Jesus olha para a nossa história. Jesus que sabe por onde nós temos caminhado. Jesus que sabe quais têm sido as fontes que eu e você temos buscado nos saciar. E talvez as fontes da droga, da prostituição, do adultério, do vício, da masturbação, da pornografia, eu não sei, meus irmãos. Deus conhece o teu coração e sabe o que se passa aí dentro. O que eu sei é que esse Cristo chega hoje para você nessa situação e te diz: dai-me de beber. E talvez você olhe para a sua vida, e talvez você olhe para a sua história e diz: como, Senhor? O que eu tenho para te dar? Porque minha vida talvez está perdida. Porque nem eu mesmo sei por onde eu ando, por onde eu caminho. E como que o Senhor puro, santo, o Salvador, o meu Deus vem até mim e diz: dai-me de beber.
E a atitude da samaritana não foi diferente da que talvez seria a nossa, meus irmãos. Quando Jesus disse para a samaritana, dai-me de beber. Então, diz a palavra, a mulher samaritana disse a Jesus, como é que tu, sendo judeus, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Olha só o que o pecado faz em nós. Jesus busca se aproximar daquela samaritana, mas a situação de pecado era tamanha nela, que diante da busca de Jesus, a primeira ação dela foi dizer, fique longe de mim, fique distante de mim, porque você é um judeu e eu sou uma samaritana, e os judeus não se dão, não podem se falar. Qual tem sido a nossa reação quando Jesus nos busca? A sede é nossa, meus irmãos. O desejo de Deus está inscrito no nosso coração. Mas em sua infinita bondade e misericórdia, é Ele que vem ao nosso encontro, e olha que bonito isso. Buscamos a Deus em tantos lugares, enquanto Deus está diante de nós dizendo, olha aqui, olha para mim, sou eu que vou saciar a tua sede. Sou eu que vou dar o que você está buscando lá fora, na vida do mundo, desregrada, desfreada. Sou eu que vou te dar o que você busca. É isso que Jesus fala para nós. E muitas vezes nós, meus irmãos, como a samaritana, colocamos um empecilho, uma barreira, trazemos a realidade da inimizade. Deus quer ser nosso amigo, Deus busca amizade conosco, e nós dizemos, não Senhor, nós somos inimigos, nós não podemos ser amigos, porque eu sou um pecador, um samaritano, e o Senhor é o judeu, o Salvador, o Messias, não podemos nos relacionar. E Jesus, meus irmãos, Ele não desiste. Em mais um passo de Jesus, em busca de conquistar o coração sedento daquela samaritana. Porque, meus irmãos, aqueles que estão envolvidos em uma vida de pecado, eles não têm outra coisa senão um coração sedento, um coração que deseja. O problema é que tem buscado no lugar errado. Mas aqueles que estão numa vida de pecado, o coração deles são sedentos. E Jesus identifica o coração sedento daquela samaritana e não desiste. Ela apresenta a inimizade, ela diz, Senhor, não posso, como tu, um judeu vem falar comigo. Jesus tenta explicar na palavra para aquela samaritana que Ele tem água viva para dar para ela. Que a água que aquela samaritana está buscando naquele poço não vai saciar a sede dela, mas que Ele, o Cristo, Ele sim, é a fonte da água viva que vai saciar o coração sedento dela. Mas ela não entende. Aí ela vai dizer, mas Senhor, o Senhor nem tem balde, o poço é fundo. Jesus tenta ir falando das realidades celestes, do céu para aquela mulher, e ela não consegue sair da realidade mundana, terrena. Jesus fala da água viva que Ele tem para dar, e ela continua na água daquele poço. Senhor, o Senhor não tem como pegar essa água, como é que o Senhor vai matar a sede? Aí Jesus, na sua pedagogia, Jesus, na sua incansável busca por nós, disse para a samaritana, vai chamar o teu marido. Meus irmãos, aquela samaritana tinha tido 5 maridos, estava com um que não era o dela. Uma mulher envolvida, conduzida, talvez por sua sexualidade. Uma mulher envolvida de uma vida errada, com tantos homens que já tinha passado, e agora o que estava com ela não era dela,
no adultério. Jesus, na tentativa de alcançar o coração daquela mulher, mostra para ela, coloca diante dela a história dela. Porque muitas vezes, meus irmãos, aqueles que estão caminhando no pecado, aqueles que estão buscando saciar a sede em outras fontes, já estão tão envolvidos naquela realidade, já estão tão envolvidos naquela situação que não conseguem ver, não conseguem reconhecer a situação a qual ela se encontra. Não consegue sequer olhar para a sua história e ver, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, da minha história? E Jesus mostra para aquela samaritana a história dela. Fala para ela, olha, os lugares aonde você tem buscado saciar a tua sede, esses lugares não podem saciar a tua sede. Nos maridos que você buscou, na vida que você tem levado, olha a tua história. Olha as consequências dessa busca que você tem feito longe de Deus. É isso que Jesus fala para aquela samaritana. É isso que Jesus diz, para quê? Para que Ele alcance o coração dela, meus irmãos. Para que falando para ela, da história dela, Jesus não recusando a história dela, Jesus não pedindo que ela esqueça a história dela para uma vida nova, não. Jesus pedindo que ela assuma a história dela, olhe para a história dela, reconheça aquela história, mas tome um novo rumo, um novo caminho, e busque a partir de agora saciar a sua sede, essa inquietude que existe no coração de cada um de nós, de uma forma diferente. Não nas fontes do mundo, não nas realidades que não nos pode saciar, mas em Deus, mas em Jesus. É Ele que pode nos saciar, meus irmãos. E eu te pergunto mais uma vez, aonde você tem buscado saciar a sua sede de Deus? Quais as fontes, meu irmão, minha irmã, que você tem ido? Talvez agora você se encontre numa situação como essa samaritana. Buscado saciar a sua sede de Deus. Isso quando nós reconhecemos que essa sede é de Deus. Porque talvez o mais grave é isso. Não identificarmos que esse desejo interior, esse algo que eu percebo que falta em mim, que me angustia, que muitas vezes me traz ansiedade, desconforto. E eu procuro até mesmo na realidade física. Quantos de nós muitas vezes não procuram um médico porque acha que é alguma coisa física e tem alguma coisa, e você não sabe dar nome, você não sabe dizer, mas tem uma angústia, tem algo que está dentro de você. É uma busca interior e muitos de nós não sabemos que essa busca interior é por Deus. Primeiro identificar então que a nossa sede é de Deus. E tendo identificado que só Ele pode saciar a nossa sede, buscá-lo onde Ele se deixa encontrar. Não permita, meu irmão, minha irmã, que a sua vida continue. Não permita-se continuar buscando saciar essa sede interior em qualquer fonte. Não, meus irmãos. E não importa hoje os lugares por onde você andou. Não importa quais as fontes até agora você tem buscado. O que importa é que hoje Deus vos fala: eu sou a fonte de água viva.
O que importa é que a partir de agora você busque a Deus. E busque no lugar certo. Chega de buscar a Deus onde Ele não se encontra. São João Paulo II já nos dizia, isso é pecado, o pecado é buscar a Deus onde Ele não está. E precisamos saciar esse desejo, sim. Porque não seremos felizes. Em nós há um desejo de busca pela felicidade. Meus irmãos. E nós seremos felizes em Deus. É claro que a plenitude dessa busca, é claro que a plenitude desse encontro com Jesus se dará nos céus. Lá contemplaremos essa plenitude do nosso encontro com Deus. Mas enquanto estamos aqui, meus irmãos, precisamos caminhar buscando nessa fonte aquilo que me é possível alcançar de Deus, aquilo que me é possível alcançar desta água viva que Deus tem para me oferecer, e precisamos buscar enquanto é tempo, meus irmãos. Quantas coisas têm acontecido? Meus irmãos, nós não podemos ficar cegos aos sinais. Vaticano II nos ensinava muito quando nos dizia, está atento aos sinais da sociedade. E agora eu vos digo, precisamos estar atentos aos sinais da vinda de Cristo. E enquanto há tempo, meus irmãos, enquanto podemos buscar a Deus, buscá-lo aonde Ele se deixa encontrar. Porque Deus nos livre, meus irmãos, de vivermos talvez a realidade do inferno, do purgatório. Imagina isso. Onde nós, com essa sede de Deus, onde nós sedentos, não poderemos nos encontrar com Ele. Não teremos onde encontrar esta fonte de água viva. Essa é a realidade do inferno, é a ausência de Deus. Este é o sofrimento que aqueles que para lá vão perecer. A ausência de Deus, a sede e o não poder ter. Enquanto aqueles que perseverarem, enquanto aqueles que continuarem buscando a Deus aqui, chegarem ao céu, estarão saciados, porque estarão junto à fonte de água viva, porque estarão junto de Deus, porque estarão junto daquele que pode saciar a nossa sede. E esse desejo de céu, esse desejo de vida eterna, esse desejo de saciar a sede que se encontra em nós, precisa nos tirar do comodismo, precisa nos fazer dar passos, precisa nos fazer ao encontro do Senhor que se apresenta a nós, como se apresentou àquela samaritana. Do Senhor que olha para mim e para você e que diz, dai-me de beber. E quando Jesus diz, dai-me de beber para nós, que temos sede dele, ele diz, dai-me a tua vida, dai-me a tua história, se entregue a mim da forma como você é, e veja se eu não posso transformar a sua vida. Meus irmãos, não perca a esperança, não importa em que poço se encontra a tua vida. Escuta o que eu estou te falando hoje. Você que nos acompanha em casa, não importa a situação em que a sua vida se encontra. Hoje Jesus olha para você e diz, dai-me de beber. Dai-me a sua vida, assim como ela está, e veja se eu não posso transformá-la. E veja se eu não posso fazer da sua vida uma vida nova. Essa é a proposta de Cristo para nós. Esse é o desejo do coração dele. Alcançar a cada um de nós, trazermos para ele
para vivermos com Ele, meus irmãos. Não tem coisa melhor, não tem realidade melhor, não tem vida melhor, senão a vida junto com Cristo. Haverá sofrimentos? Haverá. Pergunta para os meus irmãos da comunidade Canção Nova, se não temos sofrimentos. Mas pergunta se nós queremos outra vida, senão a vida com Cristo. Não queremos. Há sofrimentos? Há, meus irmãos. Mas eu não quero outra vida, senão a vida com Deus, senão a vida com Cristo, até o fim, caindo e levantando, caindo e me colocando de pé, e buscando a Cristo, porque Ele é a fonte, porque somente Ele pode nos saciar. Eu queria te convidar, meus irmãos, agora a ficar de pé. E dar a sua resposta a Cristo. Mais um pouco à frente eu não li, porque essa passagem da Samaritana é longa, mas é belíssima. Mais um pouco à frente vai nos falar que aquela samaritana deixa o cântaro, deixa o vaso que ela usava para pegar água e vai anunciar a Cristo. Hoje eu e você precisamos deixar tudo o que nos faz buscar água nos poços, nas fontes que não nos saciam. Deixar, abandonar, romper e buscarmos a Cristo. E você verá, meu irmão, minha irmã, se Ele não vai saciar a sede que existe dentro de você.